Oi, meus queridos e minhas queridas, nós vamos começar a explicar como é que é o funcionamento do Audacity. É um programa de edição de áudio muito bacana. Bom, eu estou presumindo que você já tem o programa instalado no seu computador. Caso não o tenha, tem uns links aqui embaixo desse vídeo dizendo onde é que você pode baixar. Depois só instalar, é muito simples. Bom, já aberto o Audacity, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é clicar em Ficheiro, depois em Importar Áudio. Olha só, me esqueci de dizer uma coisa. Aqui embaixo do videozinho também tem dois links onde você tem que ir e baixar dois arquivos de áudio, tá? Dois arquivos de áudio que vão ser importantes para essa nossa videoaula aqui, esse nosso tutorial. Então baixem lá. Bom, baixando, vocês vão colocar eles em algum lugar. E aqui nesse importar, vocês vão importar o arquivo que vocês já baixaram, tá? Então estou presumindo que vocês já baixaram o arquivo também. Vocês vão primeiro baixar o TEL tudo, tá? E também vamos de volta em ficheiro, importar áudio e baixar esse outro arquivo aqui, tá? Bom, baixando os dois arquivos, a gente, vamos só dar uma ajeitada aqui. A gente vai para o outro passo, que é o seguinte. Vocês podem ver a diferença dessas duas faixas de áudio. A primeira que a gente importou, ela tem duas sinalizações, não é sinalização, duas faixas, isso. Duas faixas de áudio. É um áudio estéreo, tá, gente? Então, que vai ter uma saída do microfone, desculpa, do alto-falante esquerdo de um jeito, do alto-falante direito de outro jeito. É estéreo, portanto usa dois canais de som. Na faixa de baixo é um canal de som só, tá? Esse é o primeiro destaque que eu tenho que fazer aqui. Então, na faixa de baixo, como é um canal só, então, independente de ser do microfone do lado direito ou do lado esquerdo, sai o mesmo som. Bom, outra coisa que a gente já nota de cara é a amplitude, o volume, né, dessas ondas sonoras. Vocês percebem que o volume de cima é muito diferente do de baixo, né? De baixo, o gráfico, a representação gráfica aqui da amplitude é gritante, né? É bem desenhado. De cima, nem tanto. O que a gente vai fazer? A primeira coisa, vamos ampliar, aumentar esse volume. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui em mudo, nessa faixa de cima, e só a faixa de baixo vai tocar, tá? Vamos tocar a faixa de baixo para a gente observar bem como é que ela está. Vamos clicar aqui em executar. Bom, essa é a faixa de baixo, tá, gente? Agora vamos clicar aqui na faixa de baixo em mudo e vamos tirar o mudo da faixa de cima e vamos tocar aqui só para vocês verem o volume diferente entre uma e outra. Vamos ver. Sonora. Olha, vocês perceberam a diferença de volume, tá? Nessa primeira faixa aqui de cima, eu e o Theo já gravamos anteriormente. Tentamos gravar aqui sonora. Eu estava explicando para ele como se pronuncia, né? Bom, então vamos trabalhar com essa faixa minha e do Theo aqui. O que nós vamos fazer? Tem uma partezinha no final aqui que não nos interessa. Essa a gente vai deletar. Mas antes de mais nada, a gente vai selecionar toda essa faixa. De que jeito? Tem duas formas que eu vou explicar aqui. Tem outras, mas eu vou explicar aqui essas duas. Clica no finalzinho da faixa, vai até o início com o mouse no botão esquerdo, arrastando e solta, tá? Aí você selecionou toda essa faixa. Tá? Outro jeito é clicando aqui no início da faixa, onde não tem ícone nenhum. Então clicou aqui e selecionou tudo automaticamente. Bom, tudo selecionado, vamos em efeito, amplificar e ok. Automaticamente já o volume já aumentou. Aqui, ó, eu vou dar o play aqui desta forma, com volume amplificado,
e da outra forma também, só para a gente ver a diferença, tá, gente? Vamos dar um play aqui para vocês verem com o volume amplificado. Olha como tá? Vou dar um voltar e para vocês verem a diferença. Olha só, bem baixinho, né? Tá. Então, assim, tudo amplificado. Tem essa parte no final que não nos interessa. Essa parte finalzinha aqui, que eu estava gravando com meu filho e quando eu fui dar o stop, ainda gravou uma parte finalzinha aqui que não nos interessa. Que é essa parte que vou dar o play para todo mundo escutar aqui, ó. Tá, viram que ficou uma parte, cortou a gravação ali, não sai direito o som, né? Então essa parte não nos interessa. O que eu vou fazer? Selecionei tudo, cliquei com o botão direito, arrastei por cima, apertei o delete ou o backspace, tanto faz. Bom, nós vamos fazer mais algumas coisas aqui, que é o seguinte: essa parte inicial, quando ele diz acabou, eu quero colocar lá no final para ficar legalzinho, sabe? Ficar um pouco melhor a nossa edição aqui. Quando termina a música, aí sai o acabou do Theo, né? Sai o Theo falando acabou. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar essa parte. Selecionei, cliquei com o botão esquerdo, arrastei, selecionei tudo. Só solto depois que ele seleciono tudo. Vou em editar e copiar, tá? Depois está copiado, está na memória do meu computador. O que eu vou fazer depois? Vou ir em inserir silêncio e dou um OK. Então no lugar onde é que estava o acabou, está o silêncio agora, tá, gente? Ó, vou até o final do áudio. Posso aqui arrastar essa barra aqui embaixo. Quando termina o áudio de baixo aqui, ó, que por enquanto está mudo. Quando terminou o áudio, cliquei aqui. E nesse clique aqui eu vou dar um editar, colar, tá? Aí o acabou tá lá atrás, tá? Bom, vou voltar para o início, ó, nesse ícone aqui, ó. Volto para o início e dou um play só para vocês verem. Ó, tá o silêncio. Sonora. Aparece eu falando. Theo tentando falar sonora. Anda mais um pouquinho e aí que dá um acabou. Bom, o que vamos fazer? Vamos tirar o mudo dessa faixa aqui de baixo e vamos tocar os dois só para ver como é que tá até agora, tá? Ó, cliquei aqui nesse ícone aqui de cima para ir para o início e dei o play. Sonora. Olha, ficou beleza, mas eu quero dar uma incrementada aqui ainda. O que nós vamos fazer? É o seguinte. Bom, vamos nesse ícone aqui, ó. Esse ícone é justo o zoom, desculpa. O zoom, ô palavrinha. Para a gente ver na tela inteira tudo o que está, toda a faixa inteira, né? Tudo que a gente está trabalhando. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos mudar a ferramenta, vamos mudar de cursor. Você vai vir aqui nessa ferramenta deslizar. Não sei se aparece aí no teu vídeo aqui, tá? É uma ferramenta deslizar. Não, desculpa, não é essa. Na de cima, ferramenta envelope. Clica aqui, tá? É abaixo do menu analisar. Então, clica na ferramenta envelope. Sempre espera um pouquinho com o mouse em cima, que automaticamente o programa te dá a dica. Na ferramenta envelope, quando ela já é selecionada, a gente vai na segunda faixa de áudio e dá um clique um pouquinho antes da fala. Se vocês repararam, essa primeira fala aqui, ó, essa representação gráfica é de uma primeira fala, quando eu falo sonora, tá? Então aqui a gente clica embaixo com esta forma aqui do cursor, tá? Clicamos aqui no início, certo? Na faixa de baixo, mas no início da minha fala lá em cima, e depois clicamos no final dessa primeira fala, tá? E deixamos. Se a gente movimenta, vai diminuindo o volume, ó, gente, tá? Mas a gente quer clicar aqui apenas para fazer uma marcação, porque a gente quer diminuir o volume lá no início, tá? Aqui logo na sequência desse primeiro clique que eu dei, eu vou baixar o volume. Dou um outro clique e baixo o volume, ó. Eu estou deslizando aqui só para mostrar para vocês onde é que eu cliquei, tá? Cliquei aqui, baixei o volume aqui e vou deixar que ele aumente aos poucos, certo?
Depois aqui o Theo fala duas vezes, e chora e chora. Eu vou clicar mais ou menos quando ele começa a falar no início e quando ele termina a falar lá no fim, tá? Depois, um pouquinho depois do primeiro clique, eu clico de novo e baixo mais ou menos o mesmo, no mesmo tamanho, né, não é bem o termo, da mesma quantidade que eu baixei o anterior lá, tá? E vamos tocar, botar pro início e tocar e ver o que aconteceu, tá? Sonora. Então é isso aí, gente. Essa foi a nossa primeira edição nesse programa chamado Audacity, tá? Espero que todo mundo tenha aprendido alguma coisa aqui. Um programa rapidamente eu expliquei, né? Qualquer coisa é só dar o play de novo. Até, pessoal. Sonora.